primeiro offering B2B que a gente está tendo, mais forte nesse momento, é de Transaction Services, é de processamento de cash management, de ter uma conta para uma grande empresa, geralmente, que tem grandes volumes de arrecadação via Pix, e fazer todo esse processo de arrecadação via Pix. Isso não é simples, acho que a Tiziana conhece bem. É que o Banco Central está exigindo cada vez mais que os processos de antifraude e Know Your Customer sejam melhor feitos, né? Porque o que propicia isso são as contas laranjas. Exatamente. Né? Para transferência rápida de fundos entre uma conta e outra, né? E o que está acontecendo também, abrindo parênteses, as pessoas têm agora o celular do ladrão. O que a gente fez foi integrar com um parceiro, né, de hub, e esse parceiro de hub tem mais agilidade, tem mais conhecimento, tem mais expertise, tem mais tecnologia para poder integrar com os outros dois e eventualmente outras seguradoras no futuro. Então esse é um caminho que a gente decidiu, está funcionando e que tem ajudado bastante. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Verticalizando Gigantes, seu podcast para abordar como grandes empresas do varejo, empresas do Brasil, têm se aventurado no mundo financeiro e criado grandes players do mundo financeiro. Eu sou o Gabriel Pereira, da Let's Media, e hoje eu estou com a Tiziana Amorim, que é CEO da Arim Techfin, que é uma empresa do Grupo Bradesco, super nova e que tem vivido todo esse momento aqui de transição e tem se destacado pelo Embedded Finance e com a parceria com grandes instituições e com fintechs, justamente para ajudar nesse processo de criar essas verticais financeiras. A gente está abordando nessa série todos esses desafios. No episódio de hoje, a gente vai falar com o CEO da ClaroPay, o Maurício, e vai tentar entender um pouco dessa história de como que uma empresa de telecom decide criar uma vertical financeira, e a gente sabe que nem tudo são flores, né? Então a ideia hoje é passar por todos esses desafios, entender um pouco desses bastidores. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Verticalizando Gigantes. Quero agradecer a presença de vocês dois. Muito obrigado. Estou muito animada, porque realmente é um momento de conhecer um gigante que está há 3 anos aí verticalizando algo que a gente discute tanto, debate tanto. Então, deve passar por todos os problemas, né, e desafios que a gente imagina. Bem-vindo, Maurício. Bom, queria agradecer o convite, é uma honra compartilhar nesse nível aqui, uma conversa informal, um bate-papo aqui bem agradável, para a gente poder falar um pouquinho da nossa jornada. Realmente não é fácil, né? Acho que não tem sido fácil com esse mercado financeiro super competitivo nos últimos anos para nenhuma fintech. E fazer uma fintech dentro de uma grande empresa como a nossa de telecomunicações também não é fácil, mas por outro lado tem uma oportunidade enorme, um potencial enorme que a gente busca explorar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, do contrário, que eu vou poder falar para vocês. menos empresas fariam, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, mas se tá sentado aqui, tá tranquilo, tá falando, porque as tá coisas tudo bem, né? Tá dando pra rir. Se eu tenho tempo, pelo menos, para estar aqui batendo papo, já tá bom, né? Exato, já deu para respirar. E queria começar, Maurício, explorando um pouco até do seu próprio background, assim, entender um pouco da sua trajetória, quanto tempo você estava na Claro e de onde, enfim, como é que surge a ClaroPay aí para vocês, na sua vida, e se você já tinha vivido também no mundo financeiro anteriormente, assim. Legal. Bom, eu estou na Claro há 7 anos. Eu cheguei na Claro em 2017 exatamente com a missão de desenvolver serviços financeiros. Não existia a ClaroPay, não existia esse nome, não existia essa marca, não existia nada disso, mas existia uma ideia de que era possível desenvolver serviços financeiros dentro de uma empresa de telecomunicações a partir de experiências que outras empresas de telecomunicações tinham em outros países, principalmente, pouco no Brasil. As experiências no Brasil até então não eram muito bem sucedidas, né? A gente teve o Meu Dinheiro Claro, teve o Vivo Zoom, teve o Oi Pago, né? Lá no passado um pouco mais distante, mas na minha visão não era o momento certo de inovar com esse tipo de coisa e acabou não ficando bem sucedido na época, mas tem casos de sucesso de empresas de telecomunicações se aventurando em serviços financeiros em outros lugares no mundo. E existia também uma perspectiva de mudanças regulatórias importantes, principalmente
a questão de facilidade de se criar uma instituição de pagamentos, o Open Finance, o Pix, mudanças de SCD, por exemplo, para crédito. E existia também a criação de uma série de inovações tecnológicas que permitiram a criação, né, o desenvolvimento dos bancos digitais e depender menos de canais físicos e usar mais o potencial da mobilidade, que é o forte da Claro. Você falando de questões de referências do mundo, acho que a gente acaba sempre usando também o case da Mipesa lá, né? Exato, né? Como é que mudou toda a dinâmica de... Não só no Quênia, na África, né? Exato. Como é que mudou a dinâmica ali de pagamento. Talvez esse seja o caso fora da China, né? De maior sucesso de uma empresa de telecom fazendo serviços financeiros, né? Sem dúvida, né? Da Vodafone, né? Sim. E aí eu tenho sim um background em serviços financeiros. Eu trabalhei 15 anos no Citibank, fui trainee do Citi, antes trabalhei na Promon Consultoria, sou engenheiro de formação, engenheiro de computação, e eu tenho uma formação híbrida basicamente de fintech, ou seja, eu tenho uma formação de tecnologia, meu início de carreira foi em tecnologia, e depois sempre aplicando tecnologia em serviços financeiros e fui para a área de finanças, eu fui CFO de operações e tecnologia no Citi, depois fiz a mesma função na América Latina. Então, nunca me distanciei de tecnologia, mesmo estando em serviços financeiros, em produtos, em áreas de finanças. E isso me permitiu ter uma visão um pouco mais abrangente, né, das possibilidades que a Claro poderia ter nesse segmento. Foi aí que começou toda a história. Eu comecei, na verdade, com 1/3 de um funcionário. Eu compartilhava a minha secretária com 2 outros diretores. É assim que eu comecei. Um papel em branco, olha só, você tem uma série de oportunidades, mas você não tem funcionário, você não tem orçamento, você tem um papel em branco, desenha um roadmap. À medida que os business plans vão nascendo, a gente vai investindo e a gente vai crescendo o negócio, mas de uma maneira sustentável. Desde o começo sempre foi essa a meta. Uma das coisas que eu queria entender é o seguinte, você vindo com esse olhar financeiro, imagino que entender também a indústria que você estava entrando nesse momento também não deve ter sido trivial. Exato. Como é que foi esse processo para entender esses dois mundos e conceber a primeira visão que você tinha ali como plano de negócio e como é que talvez isso depois se alterou no tempo? É a mesma? Como é que foi um pouco dessa construção? Isso é super importante, porque na minha visão, agora depois de 7 anos fazendo embedded finance, ou seja, fazendo serviço financeiro dentro de uma empresa não financeira, que acho que é muito desafio de muitas empresas hoje que querem se aventurar assim, é você conhecer as propriedades, os ativos, as capacidades da empresa-mãe. Porque é aí que você vai fazer a diferença. E eu creio muito pouco que em fintechs que não tenham, né, que vão se aventurar nesse mercado competitivo como ele está, que não tem uma empresa grande por trás, que não tem capacidade de cliente, capacidade de marketing, capacidade de vendas, não tenha diferenciais competitivos, ela conseguirá sobreviver nesse mercado. A não ser que ela tenha realmente um trabalho muito nichado, um diferencial competitivo muito específico, que dê uma vantagem competitiva que outros não consigam alcançar rapidamente, é um grande desafio. Até a oferta de dinheiro hoje para se gastar em CAC no B2C, ela dá uma escassa. Né? Se você compara esse ano ou ano passado em relação a anos anteriores de investimentos em fintechs, investimentos principalmente externos, caíram mais de 60%, 70%, Sim. 80%. Né? Então, a disponibilidade para custo de aquisição de clientes está cada vez mais escassa. E mudou muito também a mentalidade. Antes era, olha, você simplesmente abre um negócio, uma fintech, e o objetivo é ter clientes. Depois, o objetivo era ter clientes ativos, engajados. Hoje é ter cliente ativo, engajado e você fechando a conta. E fechando a conta, você ser realmente lucrativo. Então, essa questão no início, quando eu cheguei na Claro, foi fundamental. Ou seja, eu tive que passar por um processo de entender muito bem a empresa. Claro, eu tinha um background em tecnologia, né? A Claro não deixa de ser uma empresa de tecnologia, não só de telecomunicações. A Embratel é uma das maiores empresas de tecnologias hoje do Brasil e é uma empresa da Claro. Mas tive que passar por um processo acelerado. A empresa me ajudou nesse processo, ou seja, de entender, estar em todos os comitês importantes dentro da empresa, ter um networking adequado com as diversas áreas. E a gente, no desenho desse roadmap, a gente preferiu começar pelo que era mais simples e que estava mais associado
ao core business da empresa, que foi seguro de celular. Era um absurdo que em 2017, né, com muitos anos já de smartphone, etc., a gente não oferecia seguro de celular aos nossos clientes. Existia uma discussão interna da empresa de que parceiro a gente usava, qual era o melhor modelo de se fazer. Era um projeto que estava há 2 anos e não andava. E aí, na minha conversa com o CEO, foi, vamos fazer isso acontecer. Assim, independente de qual parceiro, de qual modelo, o primeiro problema que a gente tem que resolver é o do nosso cliente. O cliente sair de uma loja com um celular caro, né, com risco de ser roubado, furtado ou quebrar o celular, e a gente não ter o seguro para oferecer na loja. Infelizmente, esse produto tem cada vez mais fit, né? Cada vez mais. Esse é um produto que só cresce. Só para você ter uma ideia. Outros players estavam oferecendo isso, né? E rentabilizando em cima. E rentabilizando em cima de um celular que a gente está vendendo ali na nossa loja, né? Perfeito. Então, só para ter uma ideia, hoje esse produto ele tem um take rate de mais de 50% nas nossas lojas próprias. Né? Mais de 50% dos celulares saem com seguro. É um seguro extremamente competitivo e principalmente porque a gente adotou um modelo, que foi um modelo inovador, de fazer não só Brasil, a gente fez um modelo que ele serve a toda a América Latina. Então, de novo, usando a capacidade da empresa de estar em todos os países, né, praticamente na América Latina, no México, né, e na América Latina. Incluindo, né, o México, mas principalmente México e Brasil, onde são os maiores mercados, mas um produto regional, uma parceria regional e com resseguro. Ou seja, o que é muito comum hoje são as empresas não financeiras, ou mesmo os nossos competidores, por exemplo, venderem seguro de celular de seguradoras. Né? Eles são representantes de vendas ou são estipulantes. E eles ganham uma margem específica do negócio. A partir do momento que você é uma resseguradora, você assume o risco do negócio, que é a diferença entre o custo de sinistralidade versus você ganha de prêmio e franquias, né? Você passa a ter uma margem maior do negócio, uma gestão mais direta, o produto é desenhado como você quer. Então, a gente acabou decidindo um parceiro que a gente tem, que é a Assurion, hoje é uma empresa americana, que é uma das maiores do mundo fazendo isso. E esse foi o primeiro produto. Então, foi uma forma interessante da gente acelerar esse processo, de conhecer as áreas da Claro, conhecer os nossos ativos, as nossas propriedades, através de um produto financeiro, né? Mas que tinha mais a ver com o core business direto da empresa. Isso foi um pano de fundo para permitir a gente começar a desenhar o business plan de outros negócios financeiros que fosse um pouco mais distante, né, da realidade de serviços de telecomunicações. E você trouxe aí uma diferença boa, né? E que muita gente se confunde. Quando a gente fala de embedded finance, principalmente quando a gente fala verticalizando, né? Ali abrindo uma unidade de negócio própria, né? Da companhia, a diferença disso para revenda é muito grande. Né? Então, a gente tem ali a parte da tecnologia que pode ser proprietária ou não, né? Ok? Ela é muito mais um meio de você estar ali na jornada do que... Esse não é o ponto. Mas quem vai ser responsável por aquela operação, né? O revendedor, ele só faz a venda. Ele não operacionaliza nada. E aí, aí tem o ônus e o bônus. Cara, eu quero só um fizinho ali em cima e eu vou ser canal. Rezar para não dar problema. Isso existe desde que o mundo é mundo, né? O nome disso é shopping center. Existe, sempre existiu. Exatamente. Você traz o pessoal, você expõe seu produto e etc. Quanto mais produto você expor, faz sentido. Mas quando a gente fala de embedar um serviço financeiro em uma jornada pré-existente, né? Em que efetivamente você assume ali, né? A operação, você amplia sua margem, amplia seu risco, né? Claro. Como todo bom negócio. Mas... sem risco você não tem negócio. Exatamente. Né? O pessoal me pergunta, X, mas é diferente de correspondente bancário? É diferente. Mas é diferente de parceiro revendedor? É diferente. Mas como que é diferente? É diferente porque você tem um balcão parecido, pode até ser, né, esse o caso, mas faz parte intrinsecamente da empresa toda aquela jornada. E se o cliente tiver um problema ali, que é uma das piores coisas que existe quando você adquire um produto numa jornada, e esse produto não é daquela empresa, é o pós. Exato. Né? Que aí o pessoal fala, não, mas isso não é comigo, não. Cara, mas você que me vendeu, você disse que funcionava. Não, mas aí você entra em contato com a empresa tal, que a gente representa ela, e aí ela vai estar ali, né? E aí você vai indo. E também o que é diferente de ter parceiros na jornada, né? Que o pessoal fala, então eu tenho que construir tudo proprietário. Não. Você deve utilizar ecossistemas ali em que pessoas têm um core business, né? Às vezes de tecnologia, de seguro, como vocês usam uma seguradora norte-americana, mas, na prática, você é o principal interessado porque o cliente é seu.
né? Exatamente. Então, essa diferença é importante a gente falar, e você trouxe ela perfeitamente já natural no seu discurso ali, mas que algumas pessoas, às vezes, elas se confundem porque, putz, claro, não tinha uma revenda? Tinha, com certeza tinha, né? Tinha parcerias ali para... Tinha, mas o quanto você consegue capturar de valor em cima daquilo é que é o segredo, né? É isso aí, sem dúvida. Esse realmente eu acredito que é o segredo. E é a diferença do que hoje a gente chama de embedded finance ou de verticalização em serviços financeiros de empresas não financeiras, né, não banking, do que a gente já via antes. Exatamente. Né? Antes a gente já via duas coisas. Ou empresas que faziam basicamente balcão de vendas. Isso era muito comum com seguros, né? Microseguros, assistência, seguros há muitos anos. Inclusive empresas de telecomunicações já faziam isso há muitos anos. Né, que eram simplesmente vender, servir de balcão de vendas, que tem o seu valor, até porque elas são uma máquina de vendas, de comunicação, de relacionamento. Da empresa, né? Mas como você falou, a margem é pequena do negócio, porque você está fazendo trabalho de shopping center. Exatamente. Né? Não é à toa que o varejo até hoje tem as margens pequenas, porque ele só vende, ele agrega pouco valor. Claro, não menosprezando o trabalho de varejo, tem toda uma ciência, todo um trabalho sofisticado de distribuição, de logística, mas naturalmente é uma indústria que acaba agregando menos valor porque não produz, ela simplesmente vende, né? Ela revende. Então, acho que essa questão do financeiro é a mesma coisa, ou seja, se você simplesmente revende e não agrega muito valor, você aproveita e tem uma margem muito pequena. Agora, o que tem mudado recentemente é exatamente isso, é você se aprofundar mais e usar melhor os ativos da empresa. Né? Eu não vou dizer que hoje a gente está mestre em fazer isso. Eu acho que tem um caminho mais profundo para a gente perseguir, para a gente chegar no ponto que a gente gostaria de chegar. Esse ponto seria o ponto em que a gente realmente consegue misturar as coisas, em que o embedded é um embutido mesmo, ou seja, não faz sentido, vou dar um exemplo pontual, a gente vender o Claro Pay, que é o nosso banco digital, numa loja da Claro de uma maneira isolada. Ninguém vai chegar numa loja da Claro para... eu quero abrir uma conta bancária. Né? Isso não faz sentido. Agora, a partir do momento que você oferece um serviço de telecom, um plano, por exemplo, controle, e você oferece um benefício para o cliente, apresenta para ele uma forma de pagar esse plano, e a partir disso, como isca, o cliente vai conhecer o produto e vai ver que ele tem outras vantagens e que essa vantagem é recorrente. Aí é um outro tipo de venda. Aí você está fazendo dentro da jornada de aquisição de telecom. Né? A comunicação conjunta, um Know Your Customer combinado. Então, a partir do momento que você começa a fazer isso, aí sim você começa também a desenhar um produto como você gostaria, não é simplesmente um produto de terceiro que você está vendendo. Né? Outras empresas fizeram isso, né? Vou vender esse banco digital para a minha base de clientes. Né? Mas não é isso que a gente se propõe, porque a gente entende que tem um potencial maior se a gente consegue misturar as coisas com benefício para o cliente, antes de tudo. Né? O principal é uma proposta de valor melhor para o cliente. Não adianta só misturar as coisas porque eu vou ganhar eficiência operacional, porque eu vou usar meu canal de venda, porque eu vou usar o mesmo canal de atendimento. Legal. Isso vai te permitir reduzir custo, vai usar a escala da empresa-mãe. Mas o cliente tem que ter uma proposta de valor, ele tem que querer o seu produto em detrimento dos outros. Esse é o mais importante. Se não volta naquilo que você falou, você vai acabar... perdendo ali a ativação do cliente, né? Porque hoje, enfim, tem pesquisas diferentes, né? De números e tal, mas fala que na média tem 6 contas. Exato. O brasileiro tem Esse número só aumenta, né? O mês passado era 4, depois foi 5, agora a pesquisa já mostra 6. Né? Eu jogo essa média pra cima, eu devo ter umas 20, porque eu fico testando, vendo as coisas. Né? Eu também, obviamente. Mas olhando os concorrentes. É legal isso, porque isso que vocês estão falando é o segundo slide no meu pitch, né? Quando eu estou apresentando para algum cliente. Fica bem grande esse título, Seamless Experience, né? E aí as pessoas, elas não querem abrir novas contas, elas querem serviços financeiros onde elas já estão. Isso. E esse já, eu coloco em negrito, né? E hoje em dia faz até mais sentido, mas pensa que eu comecei a falar isso no comecinho de 2020, né? Em que bancos digitais estavam saindo pela janela. Exato. E era a coisa mais comum. Então, tipo, a pessoa não entra na Drogazil e pensa, entra na Drogaria São Paulo, pague menos. Todas as farmácias ali, obviamente, elas têm o que me ofertar, mas eu não entro ali com o objetivo de.
abrir uma conta, né? Vou abrir uma conta. Mas a partir do momento que faz sentido, a abertura de conta, na verdade, ela deveria ser um step que o consumidor ele não percebe. Exato. Não no sentido pejorativo, né? Tipo, de esconder. Mas uma fluidez, né? Então, ó, a gente que, no meu caso, né, trabalho com core banking. Na prática, está existindo uma abertura de conta ali dentro, né? Mas não é com o objetivo da oferta de conta, mas para que você consiga viabilizar outros Exatamente. produtos que ele vai usar naquela jornada. Exatamente. Né? Então, eu acho que o futuro, né? Eu escrevi um artigo uma vez sobre isso. Na minha visão, apesar de ser meio inalcançável hoje, eu acredito que não vai ter conta, né? O grande ponto não é a conta. Então, a partir do momento que você tem LGPD e que você tem Open Finance, o Open Data como um todo, né? No mundo, putz, então eu tenho um CPF ou eu tenho um CNPJ e eu posso vincular todas as minhas operações àquele número, não precisando ter unidades de transição de informação, né? Que no fim das contas a conta é isso. Para cada lugar. Cada lugar que tem que ter a minha conta lá dentro, ok? Para banco de dados, para linhas específicas. Mas para mim ter múltiplos acessos, eu acho que no futuro o pessoal vai olhar e vai falar assim, como? Vocês tinham 20 logins, 55 senhas, com tokens diferentes e com informações diferentes, e você não conseguia ver sua informação de outro lugar. É porque hoje não é muito palpável pra gente, né? Exato. Mas tem cara de piada do futuro, sabe? Eu ainda acho... Mas é isso mesmo, deveria ser uma coisa intrínseca a você, a sua identidade, né? E onde você está aplicando seu dinheiro, onde você está tomando crédito, etc., deveria ser uma coisa... Interna ali. Interna, né? Consequência disso. Não que você precisasse ter necessariamente uma conta em cada banco, em cada instituição, né? Mas que você vinculasse isso à sua identidade de alguma maneira. Exatamente. Mas se talvez há 5 anos atrás, ou 3 anos atrás, isso ainda era um mundo que não dá nem para vislumbrar, hoje acho que a gente pode ter um fio assim de esperança quando a gente começa a ver as infraestruturas que estão surgindo, quando você vê as discussões também de identidade digital. Exatamente. E como é que isso vai congregar, enfim, no futuro. Voltando assim, a parte, a gente está falando aqui, talvez, do primeiro produto, certo? Exato. E aí, nesse momento, a gente está falando ainda de um produto individual, ainda não tem a marca que existe hoje, etc. Quais foram os próximos passos? Então, você trouxe... No começo já tinha esse take rate todo, então falou, pô, Maurício está resolvendo nosso problema, dá corda para ele aí. O pessoal sentiu o gostinho ali, como foi? Claro que não foi, né, chegar nesse take rate do dia para a noite. O próprio produto de seguro, ele precisa também de um tempo de amadurecimento, principalmente no aspecto de canal de vendas, de operação, de atendimento pós-venda de qualidade, de, né, administrar bem o churn, avaliar e fazer alguns ajustes que sejam necessários, principalmente no seguro de celular, que é extremamente delicado e sensível hoje para a vida das pessoas, né? Ficar sem celular é uma dor de cabeça para todo mundo. E às vezes é o maior ativo da vida da pessoa, né? Exato. Num país como o Brasil. Não só pelo valor do bem, mas hoje pelos dados que estão lá, pelas transações, pelos apps, pelo risco de sequestro relâmpago, de uma série de coisas. Né? E a história que... acho que quanto mais velho eu vou ficando, mais eu valorizo os ditados populares, assim, que é o conhecimento das massas, ele é muito relevante, mas o pessoal sempre repete que a gente tem seguro e a gente nunca quer usar. E se naquele dia que tiver que usar a experiência não for legal, não adianta mais nada antes, depois. Não tem, a pessoa não vai ter, talvez ela vai ter seguro de outra seguradora, mas o seu ela não vai ter de novo, né? Então você não tem uma segunda chance. Perfeito. Então, claro, a gente teve que evoluir. O produto, em 2018, a gente chegou por volta de, se não me engano, acho que uns 50 mil subscribers, né, assinantes. Hoje a gente tem mais de 300 mil assinantes. Caramba. Mas ainda, assim, foi uma evolução muito boa, mas abrindo um parênteses, ainda é pouco, porque hoje a Claro ela tem por volta de 30 milhões de clientes pós-pagos. Né? Então, e mais uns 30 milhões de pré-pagos, assim, superficialmente, né? Não números né, precisos. Mas, então, assim, entre a distância de quem tem o seguro, né, e a distância total, e a quantidade total de clientes que a gente tem um mar ainda de oportunidade. Então, teve uma evolução importante. Acho que isso nos ajudou a ganhar credibilidade dentro da empresa, que a gente podia dar próximos passos em relação a serviços financeiros, mas mesmo em seguro ainda tem oportunidade. A gente deve lançar
um produto aí para ser seguro de celular já usado, né? Não só novos. Porque hoje existe uma questão que aproximadamente 10% dos aparelhos celulares vendidos hoje no Brasil são vendidos pelas operadoras de telecom. 90% é varejo, é o retail que vende. Né? Então, como a gente não tem esse cliente comprando celular com a gente, é mais difícil vender o seguro. Né? Então, a gente vai começar a oferecer o seguro para clientes que compraram em qualquer lugar, independente da data que compraram, com mais uma opção para ele e explorar essa diferença que a gente tem entre número de subscribers de seguro e base total de clientes que a gente tem de planos de imóvel. Agora, quando a gente concluiu o processo de seguro, amadureceu, a gente já estava desenvolvendo outros business plans de outros negócios. E a gente observou de que não adianta a gente só fazer coisas aleatórias e serviços aleatórios. A gente tinha que criar uma plataforma, a gente tinha que criar uma estrutura de serviços financeiros. Foi aí que nasceu a ideia de fazer o Claro Pay. Não existia nome inicialmente, depois a gente acabou definindo como marca, em que ele é uma plataforma financeira em que a gente pluga de um lado os 60 milhões de clientes que a gente tem e do outro lado os serviços de fintechs e bancos parceiros. O objetivo do Claro Pay não é desenvolver serviços financeiros do zero. A gente não quer desenvolver serviços, por exemplo, de crédito do zero, sem nenhum parceiro, sem nenhum associado, sem nenhum expert no assunto, nenhum produto de investimento, nenhum outro produto financeiro, exceto aqueles que estão diretamente relacionados com o relacionamento com o cliente, que são alicerces, que é a conta e pagamentos, principalmente Pix. Então, isso a gente fez questão de desenvolver próprio, não que a gente desenvolveu a tecnologia própria, né? Como você falou, Tiziana. A gente, na época, tinha uma decisão de desenvolver própria tecnologia ou comprar alguém que já estava tudo pronto ou comprar um software as a service. A gente acabou optando pelo caminho do meio, que era um caminho mais rápido. A gente não tinha ninguém para a gente comprar naquela época, né? De empresa de tecnologia que fizesse isso, ou uma fintech. E que para a gente foi o melhor caminho na época, a gente não se arrepende, mas a conta corrente, o core banking, isso era fundamental, está sob a nossa gestão. É um software as a service, sim, mas era fundamental que a gente fizesse a gestão, desenhasse os produtos como a gente queria. A gente desenvolveu e desenvolve até hoje o aplicativo, então todos os canais, né, seja web, app, são de desenvolvimento próprio nosso, com squads nossos, para a gente fazer da forma como a gente quer. Né? Agora, a gente pluga nele os serviços de outros. Então, hoje, por exemplo, a gente vende microseguros assistências dentro do Claro Pay, de parceiros. Né? A gente vende alguns outros serviços de pagamentos. Tem loja digital, tem loja de gift card, tem uma parte ali de, por exemplo, recarga de bilhete único, integrado com a SP Trans. Tem a recarga, não só de Claro, de outras operadoras. Então, tem uma série de serviços ali, crédito, que são com parceiros. E a gente entende que o nosso diferencial competitivo está no relacionamento e no conhecimento desse cliente. A gente tem mais de 20 mil variáveis que a gente conhece hoje do cliente. Perfeito. Desde onde ele está localizado, que aplicativos que ele usa, o que ele navega mais. Obviamente, com os cuidados de LGPD, né? A gente pode usar isso para não só para oferecer serviço no momento que ele precise, o serviço que ele precisa, né? Digital e financeiro, mas também para desenvolver customizações nesses serviços que atendam esse cliente de uma maneira o mais individual possível, né? Que acho que é a hiperpersonalização que todo mundo busca. E a gente acredita muito nisso. Só que com expertise, aí usando o conceito de Open Finance, esse mercado cada vez mais aberto financeiro, com expertise de empresas que sabem fazer produtos financeiros. Exatamente. Né? Então essa é a linha que a gente está seguindo. Eu ia até comentar que um dos insights que a gente já está tendo nessa temporada, e acho que é legal que dá para ver isso em vocês, até pelo período que vocês nascem, que é mais recente, você já tem também a oportunidade de ter bem claro a ambição no dia zero para que você tenha uma arquitetura que facilite todas essas integrações que sejam possíveis, etc. Porque, afinal, você tem os players de fora e também tem toda a conexão com a própria empresa mãe, né? Então, tem esse desenho importante aí de ser feito. Sem dúvida, sem dúvida. Só que tem um meio termo, né?
a gente montou o Claro Pay, a gente ficou em 2 anos fazendo business plan, né? E desenhando como deveria ser o modelo de negócio, quais seriam os service offerings, a proposta de valor para o cliente, os diferenciais competitivos. Suamos, né, para conseguir convencer uma empresa de telecom a fazer uma coisa completamente diferente. E foi no período ainda super Antes da conturbado, pandemia, depois a gente teve que lançar na pandemia, com a mudança do Pix, ou seja, o Banco Central lançando o Pix, a gente tinha a ideia de fazer um arranjo fechado de pagamento, como muitas fintechs estavam fazendo, veio o Pix, a gente teve que se adequar ao Pix, e a gente construiu o banco digital em 5 meses. A gente aprovou o Business Plan em maio e 27 de novembro de 2020 a gente tinha que lançar junto com o Pix, porque senão a gente teria uma outra janela de homologação e a gente ficaria pelo menos 6 meses a 1 ano fora no mercado. Caramba, cara. Né? Então a gente teve daquela 1/3 de secretária, né? A gente teve que passar para, sei lá, 30 pessoas. Hoje a gente tem por volta de 200 colaboradores na equipe, mas a gente teve que aumentar praticamente em 5 meses, contratando durante a pandemia, todo mundo em videoconferência e montando não só a parte tecnológica, né, que eu vou dar um pouquinho mais de detalhe para a sua pergunta, mas processos, governança, compliance, toda a parte regulatória, homologação junto ao Banco Central, o desenvolvimento do app, dos canais, então uma série de coisas, estruturação de contabilidade, todos os processos financeiros. Entrar no COSIF. Entrar no COSIF, governança de tecnologia, estabelecer command center. Então não é simplesmente implantar uma tecnologia, né, para fazer um banco digital. Então isso deu uma complexidade, foi um grande aprendizado. Claro que em função disso e pelo pouco tempo que a gente teve, Gabriel, a gente não teve muitas possibilidades de pensar nessa arquitetura, no ponto de vista tecnológico, de uma maneira muito completa, né? Ou seja, o ideal seria, claro, a gente fazer um planejamento mais adequado, já pensar em todos os offerings que a gente teria no nosso business plan lá de 10 anos, já pensar numa arquitetura que contemplasse tudo isso. Então, a gente tentou achar um meio termo, né? A gente desenhou uma arquitetura um pouco mais alto nível, a gente tinha como pré-requisitos que ela fosse API-based, componentizável, que fosse já em cloud, que fosse mais aberta para a gente facilitar a integração de outros players. Então, esses pré-requisitos foram atingidos, questões de segurança, questões de prevenção a fraudes. A decisão, acho que mais importante foi essa, se a gente ia comprar alguém, construir do zero, ou usar um software as a service para a parte de core banking, né, de pagamentos. E uma outra decisão importante foi do ERP, porque a gente, dentro da Claro, a Claro usa a SAP, né? Isso não é segredo, é público. E acho que até o maior projeto, provavelmente, da SAP foi de integração da Claro, Net, Embratel, quando a gente integrou tudo e criou um SAP único para a empresa alguns anos atrás. E aí tinha aquela questão, eu vou usar o SAP da Claro, ou com todos os módulos, né, de ERP, e a Claro também não é só SAP, tem outros módulos que usa Ariba para compras, usa mais não sei o que para outra coisa. E isso ia levar um tempo enorme, até porque a gente ia demandar de áreas da Claro com outras prioridades, ou a gente usava um ERP externo, novo, a gente acabou optando por essa opção. Mas você também chegar lá pro pessoal que acabou de integrar tudo e falar que vai usar um novo... E vou usar, né? E também não foi fácil, né? E aí ficou, a gente vai usar um novo, e depois lá na frente a gente reavalia. Então, pelo tempo curto, não houve tanta possibilidade de pensar numa arquitetura, mas eu acho que razoavelmente a gente decidiu bem, porque não prejudicou, não teve nenhum retrocesso, não teve nenhum retrabalho, a gente está evoluindo agora, né? Com certeza, o fato de ser as a service, né? E obviamente eu sou ultra defensora dessa bandeira, mas é muito mais pela perspectiva de vocês tomaram uma decisão acertada ali, de ser a IP, né? E aí muita gente fica na dúvida, mas o Core Banking as a Service, quem toma a decisão sobre as coisas é o cliente, né? É a pessoa que contratou aquilo ali. Principalmente porque, nesse caso, é o que diferencia o BaaS, o Banking as a Service, de quem contrata um Core Banking, né, as a Service, é de quem é a licença, né? Quem é cobrado pelo Banco Central. Exatamente. Então, no fim das contas, tem alguns clientes nossos de BaaS, né, que eles falam, putz, mas eu quero essa regra aqui, né? Cara, então você coloca a sua licença, porque é o meu CPF que tá no Banco Central, né? Então, existe, mas é natural, e, por exemplo, na Aren a gente criou algo que beneficia quem está iniciando, né, quando está verticalizando, é que a mesma tecnologia do BaaS é a tecnologia do Core, né? Então, não tem, a pessoa não
tem a empresa, ela não vai ter aquele custo de tombamento de base, que é muito comum acontecer. Inclusive, tem uma pesquisa da McKinsey que fala que menos de 20% dos tombamentos de base no mundo, em relação a core banks que se iniciam, se completam. Né? Porque, efetivamente, as pessoas às vezes preferem começar do zero e etc. Exato. Então, esses foram alguns cuidados que a gente teve, né, na fundação. Tipo assim, vamos fazer um barramento que vai ser o nosso BES, é uma configuração própria do nosso core com a nossa licença. Mas, se o cliente da gente tirar uma licença, né, que foi a estratégia que vocês foram, ele não vai precisar reintegrar e nem tombar a base. Porque, na prática, é como, entre aspas, é como se ele fizesse até um upgrade na área, né? Ele tem acesso ali a... porque um core bank você pode escolher tipo de movimentação que você quer criar. Então, tem movimentação financeira, mas no nosso, por exemplo, ele pode criar uma movimentação de seguro, né? Então, ter lá e vai ter no extrato do cliente ali, efetivamente, né, não regulatoriamente extrato, né, mas nas movimentações, que teve aquela contratação de seguro. Então, você consegue mesclar essas coisas. Tem muito poder no core bank, né? Em que muitas empresas, por desconhecimento, ou começam dentro de casa, o que vai demorar cerca de 3, 4 anos para conseguir construir. E quando terminar, o Bacen já mudou todas as regras que você começou a construir lá atrás, né? Ou vão para empresas como o BES, crescem, e aí precisam migrar para empresas, porque poucas empresas, né? Tem alguns concorrentes nossos... Tem essa flexibilidade. Né? Que são excepcionais também, e que tem isso, né? De você começa como BES e depois vai pro Core. E é legal você trazer isso, porque escolher o as a service para gigantes muitas vezes parece fora da perspectiva, porque é muito comum comprar software, né? Ou seria possível você contratar uma empresa de mercado mais tradicional e botar um mainframe lá dentro, né? Da estrutura que você já tinha, né? Claro. E aí usar todos... Mas você trouxe, né? Não, é a Pay First. Não, é já na cloud, né? Eu não vou... Então, você já saiu ali na frente de algumas outras empresas que vão precisar, em algum momento, refatorar tudo ou fazer um tombamento de base. E aí você consegue ter essa experimentação que você traz de produtos e serviço mix crescente. E aí você está sendo... a gente não pensou muito bem na arquitetura para escala. Pensou, porque você só trouxe as premissas que são as premissas da escalabilidade. Claro, Exato. Quando a gente conhece nossa operação, a gente acha que sempre dá para melhorar, né? Mas todos esses pontos que você trouxe, eu acho que para quem está ouvindo a gente, são pontos que são cruciais na tomada de decisão de quem vai efetivamente verticalizar ali serviços financeiros. Olhar quais são as premissas tecnológicas, tal qual se olha quais são as premissas de negócio. Exato. Né? E não olhar para as premissas de negócio e não refleti-las nas premissas de tecnologia. Né? E acho que essas decisões, elas também não têm acerto e errado. Depende muito do seu contexto, dos seus objetivos, do momento. Né? Então, por exemplo, se a gente fosse uma empresa menor e que a gente não acreditasse, se a gente quisesse só fazer um teste, um MVP, a gente não acreditasse que a gente poderia ser protagonista em serviços financeiros, talvez a melhor alternativa seria fazer um BaaS, um Bank as a Service, usando a licença de IP de alguém, como você falou, Tiziana, que tivesse essa flexibilidade para que, se você lá na frente crescesse, o negócio realmente desse certo, você pudesse realmente ter a própria IP. Testar um pouco dessa resposta dos consumidores também. Exato. Então, assim, não tem um modelo certo e errado. No nosso caso, a gente entendeu que a gente podia ser protagonista. Já sair na largada. Exato. Tem gente que... Né, tem outros bancos e fintechs, por exemplo, que quiseram fazer tudo do zero. Tem outros que quiseram comprar... mas já fazer uma arquitetura para todos os produtos e serviços financeiros, porque realmente esse era o plano de 10 anos. Acho que o principal é que a decisão esteja alinhada com os seus objetivos de médio e longo prazo, para você não ter retrabalho lá na frente. Até para explorar um pouco, você falou dessa formação de time. Acho que um desafio da empresa que está criando essa vertical financeira é justamente trazer as pessoas com esse conhecimento e que, enfim, ter uma sinergia com a indústria, etc., também para desenvolver essa solução específica. Porque, do outro lado, eu fico pensando, se a gente traz pessoas... se a gente não conseguir trazer o conhecimento correto para desenvolver isso internamente, a chance de não ter êxito é alta, né? Então, como é que foi um pouco desse cenário aí de trazer tantas pessoas durante a pandemia também, enfim, e... Óbvio que teve tanta coisa que não sei nem se deu tempo de respirar, mas tem um aspecto até cultural ali também, né? Das pessoas chegarem, se entenderem algo que tá... E já geraram resultado. Exato. Tá nascendo agora, vamos embora, final do ano tem Pix e É isso mesmo.
É um ótimo ponto. Não foi fácil, claro, até porque a gente tinha um período muito curto, como eu falei, para a gente contratar as pessoas. No meio da pandemia, entrevistando todo mundo por vídeo, não tinha essa questão pessoal. E também durante a pandemia aconteceu um processo de muita competição por talentos, principalmente nas funções mais técnicas, porque todas as empresas tiveram que se digitalizar, criar seus websites, criar seus apps, seus e-commerce, desenvolvê-los para conseguir vender online na pandemia, né? Então, é muito comum a gente ter desenvolvedor em 2, 3 empregos, em home office. Então, todo mundo acho que enfrentou essa dificuldade, né? Competir com salário em dólar é impossível, cara. Mais difícil ainda, né? Então, quais foram os alicerces para a gente conseguir passar por isso? Primeiro, a gente entendia que a gente precisava de conhecimento externo, mas se a gente queria criar uma coisa realmente embutida dentro da Claro, combinada com a Claro, para aproveitar os potenciais que a Claro tem, a gente também tinha que ter conhecimento da Claro. Então, a gente optou, desde os meus diretos até as camadas mais baixo, de trazer algumas pessoas de movimentações internas da Claro, porque a gente precisava de pessoas de marketing, de value-added services, de engenharia, de tecnologia, de outras áreas da Claro, de finanças, para aportar conhecimento da Claro para a gente. Senão a gente seria uma empresa isolada, sem esse DNA da Claro, sem network, inclusive, dentro da Claro. Então, isso foi fundamental. E trazer pessoas especializadas no segmento financeiro, trazer conhecimento, né? Acho que tem que realmente ser humilde de que esse conhecimento não existia e que a gente precisava trazer. Essa foi uma dificuldade, porque não só as empresas passaram por um processo de digitalização durante a pandemia, mas o mercado de fintechs estava muito aquecido. Muito, sim. Né? O mercado financeiro, com Pix, com Open Finance. Isso que eu falava, você pegar né? a pessoa que entende do mundo financeiro, beleza, já é um desafio. Exato. E você achar quem está por dentro do Pix ainda, que era o que estava acontecendo. Novo ainda, né? Eu acompanho muito o mercado de Open Finance, por conta dos conteúdos que a gente faz aqui. E eu vi, assim, como é que mudou muito o perfil das vagas desse momento para cá. Primeiro, eu fiz um filtro, uma época tinha, sei lá, uma quantidade de 300, 500, não dava 1.000 profissionais que tinham, na época, Open Bank no título da na função. busca no LinkedIn. Exato. E quando você fazia isso depois, assim, foi lá para 20 mil, 30 mil. E teve um determinado momento, quando acontecessem essas implementações, tava todo mundo se esforçando para aquilo ali. Então, eu vi muitos colegas da época do banco que eu trabalhava, etc., fazendo esse movimento de ir para outros players com uma remuneração super legal também, porque... Para disseminar o conhecimento. Exato. E aí, qual que é a dificuldade, Gabriel? Porque se você está numa grande instituição financeira, a instituição já está se preparando para capacitar em Pix, em Open Finance, já está no dia a dia, todo mundo está, né, involucrado nesses projetos, envolvidos, etc. E se você é uma fintech entrando no mercado nesse momento, como era nosso caso, sem ter capacidade de formar essas pessoas. Né? Então, realmente, a gente tinha que roubar de concorrentes. Aí a gente contratou uma consultoria de RH para realmente mapear as pessoas e contamos muito com um programa de indicação interno. Né? A gente acaba sendo uma panelinha lá. Sim. Né? Trabalhei no Citi muitos anos, tem muita gente do Citi, tem muita gente que é amigo do Citi, que indicou alguém, etc., porque faz parte, principalmente para cargos chaves, você não tem, principalmente para o tempo que a gente tinha curto, a gente não tinha muita chance de errar. Então, tinha que trabalhar com pessoas que a gente já conhecia, de confiança, e pra que a gente diminuir a curva, né? Para reduzir o risco, exato. E o nosso mercado não é tão grande assim, se a gente for parar para pensar. Exato. A gente vai nos eventos, a gente vê que se esbarra nas pessoas ali. São as mesmas pessoas, né? Acho que tem um lado positivo que também a pandemia trouxe isso, abriu para muita gente de fora também, então você vê um pouco dessa ampliação, mas no final do dia não é tão grande. Vou pular para a parte onde deu certo o lançamento aqui. E aí existem, vamos dizer assim, começa a tomar forma o business plan e as ideias de produtos e serviços financeiros. Queria entender um pouco dessa trajetória e retomar com você, assim, quais são os produtos que estão disponíveis hoje. Você já citou aqui alguns, mas para a gente ter essa visão geral aqui da ClaroPay. Legal. Bom, a gente veio avançando junto com o mercado. Então, é legal quando você está fazendo um negócio novo, que você faz todo um business plan. No nosso caso, a gente fez um business plan de 10 anos, aprovamos, discutimos.
A gente está usando dentro da Claro um método que a gente usou até uma consultoria da AWS, da Amazon, para fazer startup dentro da própria empresa, trabalhar num modelo mais ágil. A gente usa um modelo que a gente chama de Working Backward, Six Pager, que é um modelo de business plan que eles usam e que a gente começou a adequar para a nossa realidade. Mas aquilo não é estático, né? Quer dizer, todo mundo está se mexendo, o mercado está evoluindo, os concorrentes estão avançando. Então, o primeiro ponto durante esses 3 últimos anos, né, de existência da Claro Pay, a gente teve que pivotar o negócio, definitivamente. Né? Então, quando a gente fez o business plan inicial, era para ser um arranjo fechado de pagamentos através de QR Code. Era a linha que todo mundo estava indo. Ele já morreu já morreu no Pix. Já morreu na largada, né? Então, a gente já se posicionou como um banco digital, com uma conta digital. Assim, né? ele morre, mas assim, o benefício do seu Pix Claro, acaba dando para a muito mais sociedade fez todo sentido. Sim, né? sim. Acho que não tem dúvida de que ele foi benéfico para o sistema financeiro. Até abrindo parênteses, semana retrasada eu estava num evento chamado Faster Payments, que é um evento da NACHA, que é uma organização americana de pagamentos. Foi em Miami e lá eu fui fazer um painel, fui convidado para participar de um painel para falar sobre o Pix e o Claro Pay, né, implantando. Legal. E eles estão implementando o FedNow, né, Sim, RTP sim. nos Estados Unidos. E o sistema financeiro americano é muito inferior ao 40 anos pra brasileiro. trás. Exato. né? Carta. Eu vi um negócio também desse. tive agora lá no evento, e assim, aí você vai fazer um pagamento, assina aqui, ó. Isso. Aí eu assino rindo, eu falei, cara, essa assinatura não vale nada. Eu posso desenhar qualquer coisa aqui. O que Não, eu tô eu assinando? morei 3 anos nos Estados Unidos a trabalho, né? E aí eu tinha que pagar o aluguel da casa. E aí eu tinha que mandar cheque pelos correios. E aquele cheque que não é nem muito seguro, né? Aham. É um papel que você quiser comprar da Disney, você compra. Ou você tem que fazer um wire transfer, como eu não queria fazer cheque, porque eu não me sentia seguro, né? Aham. Eu fazia um wire transfer, fazia um SWIFT, uma transação internacional, Sim. pagava $25 para pagar o aluguel. E leva dias, né? E eu acho assim, até trazendo um pouco pro nosso contexto, acho que a grande diferença também é que os estados ali têm as leis próprias, então são quase como se fossem países ali. Com sistemas separados. Inclusive, muitos bancos regionais. Muitos. A quantidade de bancos nos Estados Unidos é absurda, né, comparada ao Brasil. Não houve a consolidação como houve no Brasil. O Citi, onde eu trabalhei, é gigante lá, mas assim, se você viaja em vários estados nos Estados Unidos, você não acha a agência do Citi. Ela está concentrada em alguns poucos estados, né? Então, essa é a realidade. Quer dizer, o Pix realmente, assim como outras coisas que o Banco Central implantou, são uma vantagem competitiva para o Brasil como país enorme, né? E a gente teve que pivotar o negócio, né? Então, a gente foi para a conta digital e a gente entendeu que a gente precisava criar um ecossistema em torno da Claro, usando como gancho os serviços da Claro e fazendo uma proposta de valor para o cliente de que quanto mais ele use o Claro Pay, mais ele ganha vantagens na Claro. E focando num público-alvo que a gente já tinha determinado desde o Business Plan, que eram as classes C, D e E, os semi-bancarizados, em que os grandes bancos não têm grandes interesses, porque o ticket médio, a receita média é muito pequena desses clientes, você tem que ter muita escala, e escala é o que a gente tem. Conhecimento desse cliente é o que a Claro tem, que é um cliente do plano pré-pago, é um cliente que a gente já dá até algum tipo de crédito, adiantamento de recarga, e com todas as variáveis que a gente tem de dados, a gente consegue ter um diferencial competitivo, tanto em propor serviços, quanto customizar esses serviços para esse cliente. Então, nasceu aí a segunda etapa do desenho do Claro Pay. Só que o mercado avançou muito rapidamente. Então, a gente desacelerou a aquisição de clientes nesses 3 primeiros anos, porque a gente entendeu que o produto ainda não tinha uma equivalência em termos de features e proposta de valor com o que os outros concorrentes estavam desenvolvendo. A gente precisava fazer um catch-up em termos de features para, de fato, associar com a marca da Claro, associar com canais de vendas, comunicação, de uma maneira mais forte. Então, esses 3 últimos anos, Gabriel e Tiziana, foram de muito investimento no produto. Hoje, o produto ele tem uma conta digital, que a gente chama de conta turbinada, que ele dá uma remuneração, uma porcentagem 100% de CDI, focado nesse público-alvo, nessa faixa de renda. Não é para ser um banco para investidores, para ficar deixando dinheiro parado, é para ser transacional.
A gente tem todas as features de pagamentos, de contas, de Pix, como qualquer banco. E nessas parcerias que eu tinha citado anteriormente, a gente está plugando serviços financeiros. Então, hoje a gente tem microseguros e assistências em parceria com a Zurich e a Allianz, que são super provedores de serviços de super qualidade. Tem o seguro de celular também que a gente oferece lá dentro. Tem uma loja digital que tem gift cards, que é importante para esse público que não tem cartão de crédito e que eles querem contratar lá a assinatura do Xbox, comprar um aplicativo na Google Play Store, né, ou na App Store da Apple. Netflix, Spotify, exatamente. Tem em parceria com a Cuponeria, a gente tem uma loja ali de cupons e descontos em todos os marketplaces e lojas online no Brasil. Legal. E a gente reverte todo o nosso revenue sharing para o cliente. Então, a gente é super agressivo do valor, né, dessa porcentagem que o cliente ganha ali, né, de cashback. Né? E a gente tem recarga de bilhete único, tem a recarga de celular, que é o nosso carro-chefe, porque ali é o principal canal de recarga da Claro em termos de benefício para o cliente. Se ele faz recarga no Claro Pay, ele tem mais vantagem do que qualquer outro canal que ele faça, seja em banco, seja próprio Minha Claro ou outro canal da Claro. Gradativamente, agora, a gente está criando um programa de fidelidade para que o cliente, quanto mais ele use o Claro Pay, essas vantagens não sejam vantagens aleatórias. Quanto mais ele usa, ele vai acumular... Retroalimente, né? Exatamente. Ele vai acumular cashback e ele pode usar essa side account, essa segunda conta de cashback, tanto para o próprio Claro Pay, para usar em serviços do Claro Pay, quanto para próprios serviços da Claro. E para esse público, por pesquisas que a gente fez, tanto qualitativas quanto quantitativas, é o que faz a diferença. Né? Na época dos nossos pais, eles tinham uma conta em um banco só e concentravam toda a relação financeira ali, né? A gestão financeira. Hoje não é mais assim. As pessoas têm 5, 6 contas, mas elas não vão usar só uma. Elas vão usar uma para fazer recarga, a outra ela deixa o dinheiro depositado porque oferece melhor porcentagem de CDI, a outra ela está usando porque ali ela tem um crédito, outra ela está usando porque ela tem um crédito imobiliário, outra ela tomou uma antecipação de FGTS com melhores condições, a outra ela usa para comprar gift card. Então, não tem mais essa questão que todo mundo tem falado de principalidade. Não vai ter principalidade 100%. No máximo, você vai ter uns 50%, 60%, 70%. Então, a gente realmente quer se posicionar como a melhor opção para esse público-alvo, para essa persona, sendo o cliente claro, em que ele ganha dos dois lados. E ele vai pensar 2 vezes de deixar claro, porque ele tem vantagens na Claro Pay, e ele vai deixar... Né? Ele vai pensar 2 vezes de deixar a Claro Pay porque ele tem vantagens nos serviços da Claro dele. Para esse público, isso é vantajoso. Agora, para um público classe A e B, ele está interessado em muitos outros questões, milha do cartão de crédito, investimentos com mais opções, um officer para ajudar ele nos investimentos, mais opções de crédito. É outro segmento, é outro tipo de negócio, não é um negócio que a gente entende que a gente tem expertise para se aprofundar. E aquela coisa, quem atende todo mundo não atende ninguém, né? Então, exato. É bem legal vocês terem essa... tão importante quanto saber o que é, né? O produto é o que é que não é o produto. Você trouxe aí muito claro o que é que não é o produto. E tem um fator, né, que deixa a telecomunicação como um grande player, na minha visão, atualmente, para qualquer tipo de serviço, que é o poder do push notification. Né? Exato. Então, tipo assim, é um CAC que as outras empresas gastam de todas as formas, né? E que a gente ali tá sempre na palma da mão com o celular. Tício, mas todo mundo tem internet. Mas você pode habilitar ali um pacote específico que o cliente nem vai saber, que as push notifications ele vai receber, mesmo sem ele estar com internet ali naquele momento, né? E aí você vai conseguir se comunicar no meio de comunicação em que mais se disputa a atenção, né? Com ele. Então, mas eu sei exatamente qual é o horário que menos mandam push notification. Exato. Então, eu vou lá e mando a push notification naquele horário para poder efetivar. Então, tem muito... Quando você fala 20 mil variáveis, né? Cara, quem tem acesso hoje efetivamente a 20 mil variáveis comportamentais. Então, com certeza é isso que você falou. Vocês estão bem no começo de algo que, quando vocês começarem a retroalimentar, inclusive, né? Vocês podem ter um diferencial, assim, muito, muito forte. Eu vi no Web Summit agora, lá no Rio, e acho que teve uma coletiva de imprensa que o pessoal estava contando de um serviço novo da Claro, que era na parte de API, né? Então, eu lembro que um deles, especificamente,
ele funciona muito para, sei lá, quem faz vendas online, enfim, precisa de um KYC, e naquele application ali ele precisa confirmar se o endereço que a pessoa está dizendo onde está é de fato onde ele está, e aí a API respondia se... Por geolocalização. Exato, se está funcionando ou não. A gente usa. E aí até perguntar isso, assim, como é que, por exemplo, essas variáveis todas conseguem beneficiar vocês e o contrário também, porque eventualmente o comportamento que ele tem ali contigo, ele vai mudar a oferta de um plano que vocês vão fazer, por exemplo, ou de repente você consegue conceder um pós-pago um pouco maior, não sei. Como é que tem sido essa conversa também? Porque pelo que a gente tem visto, os cases que estão mais funcionando têm essa relação muito forte no ecossistema. Exato. Não age como indivíduos, né? Exato. Sem dúvida. Claro, começou esse trabalho que a gente chama internamente de Data Monetization há vários anos. E eles ganharam maior força agora com a união das empresas de telecomunicações, né? Um processo praticamente de Open Finance, de Open Telecom, né? de não só ter essas APIs individualmente das empresas de telecom disponíveis para as outras empresas, mas elas fazerem isso de uma maneira padrão para que as empresas possam usar para toda a base de clientes e não só os clientes daquela operadora. Né? Se a gente considerar hoje a Claro, a TIM e a Vivo, hoje devem, né, praticamente ter toda a população brasileira. Se uma empresa quer usar uma API de validação, por exemplo, de endereço, e ela usa só a da Claro, ela vai ter 1/3 da população. Né? Se ela usa uma coisa padrão das 3... Então, acho que a primeira coisa legal foi que as operadoras se uniram até num padrão internacional para poder, Open Gateway, né, que chama, para poder oferecer essas APIs de uma maneira mais fácil. E a Claro Pay, claro que usa isso, não só essas, mas também outras variáveis para a gente se beneficiar disso. Agora, eu acho que a gente ainda está, né, humildemente reconhecendo, a gente ainda está arranhando a superfície em relação a isso, em relação ao potencial de dados que a Claro tem. A gente fez um trabalho de consultoria nos últimos meses para estruturar o Data Lake do Claro Pay de uma maneira melhor. A gente avançou já bastante nisso. Agora a gente está avançando de estruturar melhor a integração dos dados da Claro Pay com a Claro, né? E aí sim a gente, de uma maneira não pontual, em alguma campanha né, de combinada com a Claro, de ofertas, mas de uma maneira mais intrínseca ao produto, no dia a dia, na personalização de serviços, na conversão, na estratégia, né, de CRM e de aquisição de clientes através de ferramentas, a gente fazer isso de uma maneira mais estruturada. Então, tem todo um roadmap que a gente está desenvolvendo agora, tanto na parte de engenharia de dados, na parte de ciência de dados, quanto a parte também de ferramentas, né? Tanto na parte do aplicativo, App Analytics, mais a parte de personalização, mas também a parte de marketing, né? Desde a aquisição, passando pelo CRM, para que a gente use todo esse potencial que a Claro tem. Tem algumas coisas pontuais, né, que a gente vai começar a usar, né, que já está nesse caminho, que é, por exemplo, o token, né, o token de validação do celular. Agora você consegue fazer isso de uma maneira silenciosa, né, através de uma API da operadora. Então, isso no processo de onboarding facilita enormemente, porque é uma fricção para o cliente ter que ficar, né, acessando o SMS ou completando ali com o número, e você consegue fazer isso de uma maneira silenciosa usando essa API. Então, esse é um exemplo que dá para usar. Outra coisa é score de crédito. A gente ainda não está se aventurando em crédito próprio. A gente tem hoje parceria com uma fintech, que é um hub de crédito, que a gente oferece um produto de crédito dentro do Claro Pay com mais de 30 lenders que oferecem as suas propostas. A gente também tem uma parceria com uma outra fintech que a gente tem que a gente chama dinheiro rápido na hora, que é um limite de crédito de pequeno valor que vai avançando para essa faixa da população que a gente se propõe a atender dentro do Claro Pay. Mas a gente ainda não assume risco de crédito. Então, a gente tem feito alguns estudos, inclusive de algumas parcerias, e nessa fase vai ser fundamental. Realmente, crédito é uma das formas principais de monetização de negócios. Né? Então, a gente realmente vai ter que passar por essa fase. E aí, a gente realmente, para ser
diferenciado, a gente precisa usar as nossas variáveis, os dados que a gente conhece do cliente, para agregar as validações e os dados tradicionais de scoring, né, de crédito, com o comportamental e com as variáveis que a gente tem. E aí sim a gente consegue reduzir a inadimplência, reduzir a taxa de juros e aumentar, né, a quantidade de pessoas, principalmente nessa população que a gente está atendendo no Claro Pay, para dar acesso a crédito, muitas vezes sem garantia, que hoje está extremamente escasso nesse cenário de inadimplência que a gente tem, né? Eu queria explorar, porque assim, você contou assim de como é que novas features foram entrando e também esses novos parceiros, assim. Queria ouvir um pouco mais do ponto de tecnologia. A gente conversou aqui até o lançamento, assim, mas como é que tem sido, nesse momento, essas decisões... Beleza, do ponto de vista de negócio, a gente está escolhendo usar um parceiro ou não, mas todas essas integrações, assim, meio que por trás dos panos, como é que está sendo construir e dar sequência naquela primeira arquitetura que vocês fizeram, como você falou, assim, relativamente rápido, né? Sim. A gente tem buscado usar o máximo possível o conceito de hub. Então, por exemplo, para crédito, a gente criou esse conceito de hub de crédito, né, para a gente facilitar a integração de outros parceiros. Então, foi uma parceria que a gente acabou fazendo. Para a parte de seguros, a gente também optou por usar um parceiro como hub de seguros. Então, isso dá agilidade para a gente. Como eu falei, depende muito do momento, depende muito da sua estratégia. Para a gente, em que a gente tem como objetivo integrar vários parceiros em um tempo curto, é fundamental a gente ter um parceiro que faça esse papel de hub. E isso tem funcionado bem nesses casos, né? Porque eu dei esse caso, por exemplo, da Zurich e da Allianz, né? Para micro seguros e assistências. Se a gente fosse integrar com eles, seriam 2 grandes projetos de integração. O que a gente fez foi integrar com um parceiro, né, de hub, e esse parceiro de hub tem mais agilidade, tem mais conhecimento, tem mais expertise, tem mais tecnologia para poder integrar com os outros 2 e, eventualmente, outras seguradoras no futuro. Então, esse é um caminho que a gente decidiu, está funcionando e que tem ajudado bastante. Agora, a gente tem algumas dores, por exemplo, surgem tecnologias a cada dia novas em termos, por exemplo, de onboarding, de Know Your Customer, de antifraudes. Hoje a gente deve ter pelo menos uns 5 parceiros de antifraudes plugados no nosso onboarding. Né? Por quê? Por exemplo, para fazer validação da CNH do cliente, eu posso ir direto na Serpro. A gente se integrou direto com a Serpro, porque eu não preciso, hoje no onboarding no Claro Pay, a gente nem pede se ele tem a CNH, eu nem peço a CNH, a foto dele. Por quê? Porque a partir do CPF eu consigo verificar, né, a CNH dele, já verifico no banco de dados da Serpro a foto dele versus a que eles têm no banco de dados, já consigo validar. Então, eu já vou direto na Serpro, inclusive porque é mais barato do que ir através de um intermediário. Né? E a gente usa outros parceiros de antifraude. Como você orquestra tudo isso? Essa é uma dor... vou até passar meu cartão aqui, Gabi. Essa é uma dor que é uma dor... Ela é uma dor latente, não só nacional, né? Ela é global. Sim. Quando a gente começou com essa história de core e etc., quando a gente chegou no módulo de onboarding, vamos chamar assim, a gente foi ao mercado, né? Não é possível, aquele famoso, né? Não é possível que eu tô em 2020 e eu tenho que bater separadamente, não tem ninguém que vai unificar isso, eu faço a jornada, etc. E efetivamente não tinha, né? A gente tem grandes players aqui de birôs e etc. Mas não tinha, e aí a gente se viu na obrigação ali de construir esse produto, que hoje é um dos principais produtos da Arin, né? Legal. Que é o KYC as a Service. Que nada mais no fim das contas, esse ponto que ele trouxe que é interessante, que é você cria uma lista de tarefas, né? A grosso modo falando, você cria uma lista de tarefas e você consegue pedir para que seja executado. Ou seja, valide tal coisa em tal birô, se der tal resultado, valide tal coisa. E aí você vai criando isso, né? Mas quem como faz a orquestração... de negócio e quem faz a orquestração toda somos nós. Né? Exatamente. Exatamente. Se não tiver essa árvore de decisão, o seu processo vai ficar muito caro. Sem dúvida. Fica extremamente caro. E tem um ponto que quase ninguém fala, né? Infelizmente, que é a indisponibilidade das bases de dados. Tá? Então, hoje é um ponto assim... Cara, eu vou bater em um banco de dados. Ele não vai estar disponível 24/7. E isso vai afetar o seu onboarding. Vai afetar. Então, tipo assim, até a lógica de retry,
Claro. A lógica de async. Então, você bate, beleza, eu não vou colocar isso como obrigatório. Ele não é impeditivo, a pessoa conclui. Mas depois eu bato e eu subscrevo aquilo ali. Sim. Dentro da jornada. São aspectos de tecnologia que muitas vezes, quem é de negócio, né, que não é o seu caso, mas não conhecem, mas por você ter esse background técnico, com certeza te levou a tomar decisões melhores, né? Mas o que chega de clientes pra gente, que quando a gente vai olhar, é um emaranhado de Exato. players ali, né? Não, eu uso tal pra tal, tal pra tal, tal pra... Mas quem que se conversa? Ah, não se conversa. É só o caminho feliz, vamos dizer assim, né? Exatamente. Você vai. Então, você não consegue criar regras que se cruzam? Não. Você não... Não. É tanto não, né? Que a gente vê que, no fim das contas, o resultado disso é a quantidade de quadrilhas e pontos que fazem ataque de fraude, né? Exato. Então, eles pegam a carteira Explorando digital... todas essas vulnerabilidades. Total. Né? E vão e sobem, todo mundo tira foto no mesmo lugar, né? Você dá pra ver quando você vai passando de fraude, todo mundo na mesma casa, o fundo é igual, né? Porque ali são laranjas, é normal, as pessoas recebem dinheiro pra fazer aquilo ali. Aliás, uma das principais razões que a gente tem tido sequestros relâmpagos né, e a busca, porque hoje o ladrão ele não busca mais o seu celular simplesmente pelo aparelho. A próxima pergunta que ele faz quando ele te rouba é qual é a senha, porque eu quero entrar no seu aplicativo de banco, né? E raspar o seu saldo em conta. Né? A gente até brinca aqui, fala, cara, tinha que ter uma ética aqui no roubo. Falar assim, olha, se raspar minha conta, até vai. Agora, fazer um empréstimo ainda. Aí já é demais, né? Aí você me quebra as piadas aqui, cara. É um roubo com longevidade, né? Pensa aí no seu trabalho. Se você me quebrar agora, eu não vou estar aí. E aí o que está acontecendo é que o Banco Central está exigindo cada vez mais que os processos de antifraude e Know Your Customer sejam melhor feitos, né? Porque o que propicia isso são as contas laranjas. Exatamente. Né? Para transferência rápida de fundos entre uma conta e outra, né? E o que está acontecendo também, abrindo parênteses, as pessoas têm agora o celular do ladrão. Né? Ou sem seja, aplicativo, eu fico com o celular em casa e na rua eu saio com outro. E tudo mais. E esse ponto do Banco Central trazer para nós, participantes dos arranjos, né, a responsabilidade. Então, a gente tem a normativa 6. Tem pontos ali, tipo, é para o ecossistema marcar aquele usuário como fraude, claro. né? E todo mundo consumir aquilo. Isso é um efeito também do Pix, né? Na minha visão, o pessoal fala que é negativo, mas eu acho extremamente positivo. Do contrário, iria demorar anos para a gente ter uma base centralizada de acesso a... Então, não, é porque o Pix aumentou a fraude. Não, o Pix aumentou a quantidade de transações digitais. E aí a gente tem a falsa sensação, né? Mas roubo sempre existiu, né? Exato, sequestro relâmpago sempre existiu. O Pix não criou. Ele não é a causa raiz disso. Não é. E ele nos dá a possibilidade com o DICT ali, né? E o Bacen, várias iniciativas muito boas, tecnologicamente falando, do ecossistema se retroalimentar, justamente para que a gente proteja o outro, mais ou menos como... você trouxe que a Telecom fez ali, né? Em relação a, vamos juntar aqui as 3 maiores e prover os dados, né? E contra fraudadores e hackers, acho que todo o ecossistema financeiro tem que se unir, porque são todos contra eles, né? Todos se beneficiam. Né? E quanto mais cada um tenta competir com o outro, mais eles aproveitam isso, né? Para gerarem mais ataques e mais fraudes, né? Agora, eu concordo 100% com o ponto que você falou. Ou seja, essa é uma dificuldade, principalmente no nosso caso, em que a gente está plugando vários parceiros, de fazer essa orquestração. Os hubs que eu falei são uma forma de a gente resolver isso, mas, por exemplo, no onboarding não é uma solução ideal, a gente está caminhando para esse tipo de solução, mas para tudo praticamente, para crédito, para todos os serviços que a gente, né, tem plugado no Claro Pay. Esse é um desafio, como a gente orquestra tudo isso dentro da nossa plataforma. Tem crescido muito, né? Não sei se você tem percebido isso também nas entrevistas e tal, mas o modelo de negócio de orquestrador tem crescido muito. Ninguém consome em mais pagamentos, um fornecedor por exemplo, só. né? Em pagamentos, retentativas. Isso começou muito, acho que já tem um histórico grande, quando você pensa em crédito, né? Exato. Ninguém usa um birô só, ninguém usa uma única fonte, então para esse motor funcionar bem, acaba precisando de mais fornecedores. Exato. A gente está caminhando para o final, mas antes de eu entrar nessa última parte, queria perguntar se vocês também, na própria Claro, vocês têm muito cliente PJ, né? Isso. É um mercado que vocês estão olhando, queria entender um pouco mais. Sim, hoje a Claro tem pelo menos 1 milhão de clientes, pequenas e médias empresas. São clientes de telefonia móvel, mas também de banda larga e de outros serviços.
E, além disso, também olhando a categoria de PJ, a Claro tem as médias e grandes empresas, são clientes da Embratel, não só de serviço de conectividade, mas também de serviços de tecnologia, de cloud, serviços multi-cloud, que é um dos expertises da Embratel, serviços de segurança, uma série de outros serviços que a Embratel hoje provê para essas empresas. E a gente também quer explorar essas oportunidades dentro do braço financeiro, né, da Claro. E aí, recentemente, a gente começou a explorar, mas de maneira nichada, ou seja, não adianta a gente construir uma plataforma, por exemplo, de todos os serviços financeiros para o PME, porque isso a gente sabe que é muito complexo. Eu tenho experiência, né, em outras empresas do segmento financeiro em que se tentou, e também olhando outras experiências no mercado, se tentou criar uma estrutura para pequenas e médias empresas de serviços financeiros a partir do corporate bank, de grandes empresas. Eu não vi nenhuma que, assim... Que vingou, né? Você pode funcionar num nicho, assim. Exato. Mas assim, a realidade não é uniforme. Exatamente, esse é o ponto. Né? Uma manicure tem uma realidade, tem uma necessidade de serviços financeiros. Um restaurante tem outra, um comércio tem outra, um grande varejista tem outra. Cada um tem uma realidade diferente. Por Tá? exemplo, É fácil. todo mundo com o mesmo faturamento, mas muda tudo. Assim, Muda a quantidade tudo. de transações, o relacionamento. Os tipos de serviços financeiros que precisam, né? Então, e foram todos casos sem muito sucesso, porque ou o corporate bank não atende aquelas empresas, ou você tenta usar o da pessoa física e adaptar também para o PJ e também não vai atender. Então, a gente sabe que isso é complexo, a gente não vai se aventurar nisso, mas a gente entende que alguns nichos a gente tem uma boa capacidade. Então, por exemplo, hoje, qualquer processamento de uma fatura da Claro paga via Pix, a gente tem um código de base e tem um código Pix lá na fatura da Claro. Se você pagar usando o QR Code do Pix, quem vai fazer a arrecadação disso, como o banco da Claro, é a Claro Pay. Então, hoje a Claro Pay a gente já substitui um banco que nos prestava esse serviço. Então, basicamente, aquele QR Code está apontando para uma conta da Claro na Claro Pay, na instituição financeira Claro Pay. E a gente faz todo esse processamento. Diferentemente do pessoa física, né, em que não se pode cobrar por regulação do Banco Central, né, tarifa, as grandes empresas pagam por esse tipo de serviço aos bancos, né? E a gente reduziu sensivelmente o custo que a Claro tinha. Só para ter uma ideia, hoje são mais de 10 milhões de faturas todos os meses. Se você multiplicar isso por um valor mais baixo Qualquer que seja, um é um valor relevante, sim. né? Então, a gente já deu uma bela economia para a Claro. Isso também nos gerou uma escala em que a gente consegue reduzir, diluir os nossos custos fixos de processamento, de tecnologia e de operação, de tal forma que a gente consegue ser extremamente competitivo no valor unitário do Pix para esse tipo de serviço. Então, o primeiro offering B2B que a gente está tendo, mais forte nesse momento, é de transaction services, é de processamento de cash manage, de ter uma conta para uma grande empresa, geralmente, que tem grandes volumes de arrecadação via Pix, e fazer todo esse processo de arrecadação via Pix. Isso não é simples, acho que a Tiziana conhece bem. É difícil ter performance no Pix, né? É difícil ter alta disponibilidade. E isso é core da gente, porque imagina, se a gente tem algum problema no faturamento da Claro, não é só a Claro Pay como marca que está sendo prejudicada, é a Claro, que é a quarta marca mais valiosa hoje do Brasil, né? A principal empresa de telecomunicações, a maior da América Latina, não sei quantos milhões de clientes. Então, assim, a gente tem um cuidado intrínseco pela própria operação da Claro, pela nossa marca. Para fazer isso para outros clientes... teoricamente é no nosso dia a dia, não é nada adicional ao que a gente já tem que fazer. Então, isso nos coloca numa posição de alta disponibilidade, resiliência, qualidade de serviço, e a gente consegue unir a isso outros serviços que a Claro oferece. Então, eventualmente, a gente consegue oferecer também serviços de telecom com vantagens para o cliente dessa empresa que está fazendo arrecadação via Pix com a gente, bônus em telefonia móvel, por exemplo. A gente consegue fazer serviço de mídia, que é uma das coisas que a Claro tem feito, ou seja, mídia para a sua base de clientes, para esses clientes. Então, a gente tem combinado essas ofertas para a gente ter uma oferta mais forte e não só com serviços financeiros, que seria o trivial, né?
E o outro é maquininha, a gente deve lançar, não posso adiantar muita coisa aqui ainda porque vai sair um press release, mas já divulgamos aí num outro evento outro dia. A gente vai ter uma maquininha da Claro, com uma parceria, porque a gente entende que isso, sim, é um diferencial, a gente consegue oferecer uma oferta combinada com telecom. Sim. E se eu já estou oferecendo, Total. por exemplo, para um comércio, um serviço de banda larga, Exatamente. conectividade para Exato. ele, o celular para o vendedor dele, faz sentido, inclusive, eu usar a minha própria força, né, de vendas para também oferecer um POS, uma maquininha, uma solução tecnológica completa ali de automação para ele. Então, isso tem sinergias. Eventualmente, no futuro, faz sentido a gente até fazer operação logística disso, porque a gente tem uma das maiores operações logísticas e de logística reversa que é complexa, porque a gente distribui e retira e movimenta as Aparelhos, caixinhas de banda larga, né? Ou de TVs por assinatura ou de streaming. E a gente tem vários, né, centros de distribuição, de estoque, distribuídos por todo o Brasil. Não são todas as empresas de adquirência que tem isso. Não, a gente, sim, eventualmente, no futuro, pode se posicionar como uma subadquirente para fazer mais uma parte verticalizando, né, o negócio e isso ser um diferencial competitivo também. Então, essas são as duas áreas que a gente está explorando no PJ e serviço para dentro da Claro. Né? Acho que toda fintech de grande empresa seguiu isso. Ou seja, poxa, eu posso dar crédito para os meus fornecedores, eu posso... Né, com antecipação de recebíveis com garantia dos recebíveis. Eu posso fazer isso para os nossos franqueados. Eu posso fazer alguns serviços financeiros também para nossas redes de lojas, não só crédito, outros serviços de pagamentos. Então, a gente tem estudado muito essas possibilidades, porque é uma das formas da gente monetizar um negócio. A curva do B2C é muito longa, né? Cada vez mais precisa de crédito e produtos bancários especializados para você realmente rentabilizar. Só com pagamentos você não gera o break-even de um negócio como esse. Então, é fundamental a gente também gerar receita através do B2B para ele sustentar o B2C até que essa curva seja sustentável a médio e longo prazo. Legal. E é legal também que, como você tem, às vezes, outras linhas, isso também te dá, de um lado, uma certa tranquilidade ou poder de negociação para continuar investindo no produto B2C e esperar compor as features, etc. Então, acho que ajuda a equilibrar um pouco também a expectativa ali dos decisores. Né? Sem dúvida. Tem uma parte final que a gente está fazendo aqui com todo mundo, que olhando um pouco para trás, assim, que conselho, orientação, assim, você pode passar para alguém que está nesse momento agora, talvez naquele momento lá montando o primeiro PowerPoint, talvez tomando a decisão, enfim, de construir ou não a sua vertical financeira, por onde começar. Do seu aprendizado, o que você poderia assim, compartilhar com a nossa audiência? Eu acho que 2 ou 3 pontos, tá? Primeiro, ideias existem, soluções inovadoras, eu acho que vão surgir a cada dia nesse mercado financeiro novo agora brasileiro, principalmente porque o Banco Central tem feito um trabalho fantástico, né? Não só o Open Finance, o Pix, mas agora o Drex. Então, certamente o ambiente regulatório ele aumenta a competitividade, ele estimula a inovação. Então, eu acho que existe aí um mar aberto para realmente nascerem novas fintechs ou mesmo para as fintechs existentes surgirem novos produtos, novos serviços. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Né? Assim, oportunidade existe. Segundo, não adianta ter oportunidade se não tiver proposta de valor para um cliente, um problema, uma dor que você está resolvendo de alguém. Né? Então, a gente viu muito nos últimos anos o número de fintechs subindo enormemente, na minha visão, muitos por moda. Ou seja, olha, o outro está fazendo, eu vou fazer também. Um está abrindo uma conta digital, eu também acho que eu tenho que ter uma conta digital. Como tem tantos fazendo, até diminui. Não, pode estudar menos. E vamos embora, tá validada a ideia. Vamos fazer. Né? E simplesmente com aquela ideia, algum dia alguém vai me comprar e pronto. Mas não é mais essa a realidade. Primeiro, você tem que ter uma proposta de valor, você tem que ter uma dor, um problema que você está resolvendo do cliente. Porque se você não tiver cliente, você não tem negócio nenhum. Não adianta você primeiro desenvolver um negócio, desenvolver uma tecnologia, desenvolver uma solução
e aí tentar vender para alguém, né? Então, acho que esse foco no cliente, determinar bem a persona, o que você quer realmente, e fazer toda a análise, né, de se não vai ter outro concorrente que também vai resolver esse problema, né? Quais são o Five Force Model básico ali de Porter, acho que nunca é desnecessário, né? É super essencial nessa fase. E aí o outro ponto é em relação à sua capacidade de execução, né? Que você tem que pensar e no seu roadmap, no seu business plan, não basta só criar audiência, criar clientes ativos, né? Antes era só, né, cliente. Se eu tenho muitos clientes, eu já sou uma startup, uma fintech para fazer IPO ou para ser vendida, né? Hoje não é mais, com o aumento, né, das taxas de juros e cada vez mais os investidores indo, né, fugindo, né, dos investimentos de risco, porque eles têm ótimas opções, né, com os investimentos de menor risco. Não é mais essa a realidade. Então, realmente, você tem que pensar em um negócio, na sua capacidade de realmente não só gerar clientes, mas gerar clientes ativos e rentabilizar o negócio. Quais são as fontes de receita, se realmente isso não é só ter a fonte de receita, né? Qual vai ser sua base de custo e se realmente você vai compensar isso, qual a margem do seu negócio, qual o retorno do investimento. Então, isso ficou cada vez que esses economics básicos que ficaram esquecidos em planos de negócio durante uma fase aí recente, né, de muitas startups e fintechs, isso voltou ao básico, voltou ao essencial, e você já tem que pensar isso de largada. Não é ter a ideia, conseguir investidor e lá na frente eu vou pensar nisso. Não, acho que isso tem que ser o primeiro passo. Muito bom. Obrigado pela participação e assim... não só a participação, mas a franqueza em abrir aí tantos pontos de sucesso, quantos pontos você disse que a gente precisa melhorar. Então, acho que essa generosidade que a gente também acaba encontrando no mercado é muito legal, porque acho que todo mundo se desenvolve. Sem dúvida. E eu queria te perguntar, Tício, o que ficou para você desse episódio aqui? Olha, muita coisa, viu? Eu ainda processando aqui, porque eu poderia falar que é um case clássico, né? Mas um case clássico, pelo menos na minha percepção, quando eu falo case clássico, quando a gente desenha um ICP, um Ideal Customer Profile, ou alguma coisa do nível, a gente pega uma grande empresa e a gente fala, ela vai ter esses desafios, ela vai precisar disso, ela vai precisar daquilo. Mas a forma como vocês superaram esses desafios no tempo que vocês fizeram, né, é muito impressionante. Porque no meu lado, né, eu também tô irmã ali, empresa irmã no sentido de tempo, 3 anos e meio, e sei o tanto que eu precisei trabalhar nesses últimos 3 anos e meio, né, para oferecer o que eu ofereço, e vendo você tendo que oferecer para uma base que você tem que proteger, né, porque é um cliente, claro, já de primeira, né, e contornando todos os pontos, regulatório, mudança, tecnologia, indisponibilidade, volta, vai, não bateu a meta do mês, por que a gente não bateu a meta do mês? Vamos voltar, vamos fazer. Tendo que navegar dentro de uma grande companhia, né, que eu acho que é onde todo mundo que está escutando, que trabalha numa grande empresa e está com o BP embaixo do braço, Exato. tentando convencer alguns diretores né, com 1/3 de pessoa no time. Com 1/3 de pessoa no time, exatamente. Pelo menos, óbvio, quando a gente fala, fica mais fluido, né? Só você sabe tudo que você passou ali no dia a dia e seu time. Mas o resultado, ele fala por si, né? E o tempo que vocês demoraram para ter esse resultado, para ter essa prateleira de produto. E agora, para ter essa maturidade de olhar para o B2B, né? Que não é... Aí não tem mais moda, né? Não tem mais como... Não é uma coisa assim, tô olhando para um lado, para o outro, tá todo mundo fazendo. Não. E usar os CDs para fazer, né? Eu já tenho uma logística reversa, eu vou usar isso aqui, porque eu vou ter maquininha, eu já tenho uma máquina, eu já tenho manutenção, eu já tenho fornecedor disso tudo, qual é o outro hardware que eu posso ofertar? Isso tudo, nesse curto espaço de tempo, mostra que os 2 anos de BP, né, ali, por mais que a gente saiba que todo mundo fala, não, tem pouco tempo de planejamento, tem muito tempo de execução. Às vezes, é justamente nesse momento que você amadurece tantas questões, que você vai descobrir na prática, né? E que quando você parte de uma grande companhia, você não tem mais a licença poética do erro, como empresas, obviamente, que nascem sem ter uma gigante por trás. Né? Então, eu acho que esse ponto, para mim, foi muito precioso, de entender, de ver na prática, né? E eu fiquei realmente muito impressionada com a velocidade que vocês conseguiram contornar todas esses
pontos, né? Parabéns mesmo. Legal. Obrigado. Nunca é suficiente. Cada Nunca é vez tem que suficiente. ser mais veloz. Pessoal do time, né? Atenção, pessoal do time. Não, Exato. Pessoal, não relaxa. não relaxa, não. Mas muito bom, assim. Eu fico muito satisfeito quando a gente consegue construir um episódio onde a gente tem informação e tem aprendizado, a gente não encontra em outros lugares. Então, essa oportunidade de ir um pouco mais profundamente, de ter essa abertura para conversar, é muito boa. E esse foi o objetivo da gente criar a Verticalizando Gigantes, porque realmente... não sei como é que foi na época do seu processo, mas talvez trocar figurinhas sobre... Teria ajudado, sem dúvida. Trocar figurinhas sobre esse desafio realmente não é trivial. Quero agradecer a nossa audiência. Então, foi mais um episódio aqui da nossa série. Se vocês também estiverem passando por esses desafios, todos os contatos do pessoal estão aqui, principalmente lá da Arim. Então, vocês podem falar com a Ti se estiver batendo cabeça, sofrendo. Às vezes, a vida pode ser um pouco mais tranquila do que parece. Acho que pode ser. E a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado por acompanhar a gente. Não deixe de compartilhar com o time de vocês. Até a próxima. Valeu!